Vamos continuar aí a aula 14, a qual nós estamos falando do nitrogênio. Bom, pessoal, agora vocês têm uma noção do ciclo aí do nitrogênio, né? Você já entende o que é uma mineralização, uma nitrificação, desnitrificação, quando o nitrogênio é absorvido pela planta, quando ele é perdido, né? Ele pode ser perdido pela chuva, pelo fogo, o que agrega nitrogênio ao solo. Então vocês já estão entendendo melhor essa questão desse nutriente, né? A questão dele, como ele atua no solo, a forma que as plantas absorvem esse nitrogênio, tudo isso a gente já viu na aula passada, certinho? E agora, pessoal, eu trago para vocês o que a reação desses fertilizantes nitrogenados no solo. Vou falar de todos? Não, alguns, os mais importantes, os mais utilizados hoje no nosso cenário, beleza? Então a gente fala aí da ureia, dos fosfatos de amônio, sulfato de amônio, nitrato de amônio e o nitrocálcio. Nitrocálcio, lembrando para vocês que tem agregamento de quê? Do cálcio, assim como a calagem. O calcário, né, que faz a calagem pode ter cálcio ou magnésio. Pessoal, em relação à ureia, nós temos que tomar muito cuidado quando ela sofre uma reação chamada urease. Nesse momento, a ureia deixa de estar no solo e se encontra o quê? Em estado de volatilização. É quando ela é perdida para a atmosfera. Vocês já viram quando eu estou dando aula e falo assim para vocês? Coloque o adubo em cobertura, ou seja, eu tenho que colocar o adubo e logo em seguida cobrir ele. Geralmente é a ureia, pessoal. Por quê? A ureia, quando ela tem contato com o quê? Com a água, com o oxigênio, ela passa por esse processo e ela se transforma num produto que fica volátil, que é facilmente perdido para onde? Para a atmosfera. Então esse adubo ele acaba que ele não fica no solo, não cumpre a função dele e vai para a atmosfera, tá? Bom, pessoal, a ureia é absorvido pelas plantas, pode ser absorvido no complexo de troca e sofrer nitrificação. Ou seja, ele ficou no solo, beleza, excelente. Vai ser 100% absorvido pela planta? Não. Né? Ele pode sofrer aí com as trocas, com a questão da CTC, e ainda sofrer a nitrificação. Para quem não lembra da nitrificação, volte nas aulas passadas, viu, pessoal? Vocês têm que lembrar disso. Ao ser absorvido pelas plantas, pessoal, ele também pode sofrer o que se não for absorvido pelas plantas? A lixiviação, que é a perda, né? Esse nitrogênio acaba se perdendo devido à chuva em excesso, devido à irrigação errônea, certo? Então a gente pode, com esse adubo, a ureia, pode sofrer nitrificação ou lixiviação, fora a volatilização. Então ele se perde muito, tá? Se a gente não tomar cuidado ao trabalhar com a ureia. Um exemplo na prática, pessoal, disso que eu acabei de falar, é isso aqui. Eu faço aplicação superficial sobre palhada. Vocês lembram que eu falei que eu não sou 100% a favor do plantio direto? Uma das maiores perdas de ureia, nitrogênio. Eu faço essa adubação superficial e eu sei que ela tem que ter contato com o solo de imediato, de preferência até sofrer uma cobertura por esse solo. Só que imagina, eu tô indo num plantio direto, vou fazer uma cobertura da cana. Eu joguei sobre cobertura, beleza, ainda tem a palhada. O que vai me acontecer? Esse nitrogênio, essa ureia, né, esse nitrogênio que eu coloquei no solo, vai cair diretamente no solo? Não. Ele vai cair aonde? Na palhada. E ele que lute para encontrar o solo. Dessa adubação superficial que eu faço, pessoal, 30% eu já vou perder. Eu vou perder por quê? Pela atmosfera, pela volatilização. Ele não teve contato com o solo, ele não foi revolvido ali, né? Então ele vai passar pela urease e vai acontecer o quê? 30% eu vou perder. Opa, tem alguma coisa errada aí, eu fiz um cálculo. Eu preciso colocar 20 quilos de nitrogênio por hectare. Quando eu faço meu cálculo, eu não calculo essa perda. Eu calculo que o meu solo está necessitando.
Eu não tenho ali um fator F no meu cálculo, o qual vai falar assim, não, você tem que pôr a mais, porque isso aqui você vai perder. Porque se isso existisse no cálculo, o produtor rural entendia que ele estava jogando dinheiro fora. Então tá, coloquei lá 20 quilos de nitrogênio no solo. 30% eu já perdi. Ou seja, para adubação vai ficar só 70%. E tem um agravante, tem a dificuldade aí de penetração nesse meio do caminho, eu ainda vou perder um pouco dessa ureia para outros fatores. Então, às vezes, pessoal, eu chego a perder até 50% da ureia que eu coloquei. Por isso que o solo vai ficando cada vez mais pobre, certo? Quando eu falo para vocês, pessoal, que essa perca ela é muito gigantesca, pelo gráfico aí vocês vão entender um pouquinho. Olha, eu tô aqui, né? São as perdas acumuladas. Onde é vermelhinho é as percas superficiais. E onde é azulzinho é as percas, né, quando houve incorporação. Então eu tenho plantio direto e plantio convencional. Quando eu faço a incorporação, olha o tantinho que eu perco. Olha o tanto que eu perco quando eu faço o plantio direto. Olha que absurdo, pessoal. Então, para vocês fazerem aí a comparação da quantidade de nitrogênio que eu perco, e nitrogênio é uma coisa cara, vocês sabem que para produzir nitrogênio não é fácil, é uma coisa cara, dispendiosa, para a gente ficar jogando dinheiro fora, para o produtor ficar jogando dinheiro fora. Eu tenho certeza que quando a gente apresentasse um gráfico desse para ele, ele ia entender, plantio direto é bom, mas não é tão bom assim como a gente pensa. A gente tem outros plantios que adequam à minha necessidade e traz mais benefícios e menos perdas. Nós temos que entender, pessoal, que tem alguns fatores que aumentam a volatilização da amônia, ou seja, essa perda, né, da amônia. Primeiro, pH. Se o pH do solo estiver acima de 7, eu vou ter perdas, beleza? Temperaturas elevadas, que é o caso aqui das nossas regiões, né? Nós sempre temos temperaturas elevadas. Então, se eu aplique superficialmente e eu tenho uma temperatura alta, eu vou ter perdas, altas doses de ureia. Apliquei ureia em excesso. Esse excesso eu vou perder, né? Não tem porquê o excesso. Aplicação em superfície úmida, que depois seca. É melhor aplicar seca e depois molhar. Se eu aplico na superfície úmida e depois essa superfície seca, eu vou ter muito mais perda. Muita perda mesmo. Se eu coloco e eu aplico na superfície seca e depois eu molho, ou vem uma chuva, ou eu faço uma irrigação, ela vai para onde? Para a solução do solo. E aí ela vai cumprir parte da função dela, né? Que é ficar ali na solução do solo, ficar próximos à raiz das plantas, onde ela vai ser absorvida. Presença de cobertura vegetal, foi o que eu expliquei nos slides anteriores, não preciso nem enfatizar isso aí mais. Compactação do solo e acúmulo de água. Um solo compactado, pessoal, não vai permitir que esse nitrogênio percole por ele, né? Dê esse caminho por ele. E um excesso de água, um solo alagado, ela vai ficar na superfície, também não vai penetrar e vai acabar que eu vou perder. Então eu tenho que tomar cuidado com esses fatores aí para que eu não tenha perda de ureia. Aqui, né, pessoal, eu trago a ureia para vocês quando ela vai para o solo. Então aí tem os pHs, então tem a pH de 5,5, de 6, de 7,5 e de 9. Vocês percebem o que ocorre, né? Onde está a amarelinha aí, com vermelhinho, são as altas perdas. Ureia aplicada em solo úmido após a chuva. Então, o que vocês percebem? Que eu tenho uma perca, ó, o pH de 5,5, 6, 7,5 e 9. Olha um pH de 9. Ele não penetra no solo dessa ureia, né? Eu tenho uma perca aí de 50%. Nesse caso aqui, de 5,5, minha perda é zero, né? Assim como quando eu tenho um pH de 6, minha perda também é zero. E quando eu tenho um pH de 7,5, eu já começo a ter uma perda maior, de 10%, beleza? Nesse caso aqui, pessoal, eu aplico ureia em solo seco antes da chuva. Então vocês percebem o quê? Que a minha perda ela é muito menor. Eu quase não tenho perdas, né? Porque ele vai cumprir a função. Então minha perda aqui sempre vai ficar em torno de quê? De 10%. Diminui muito quanto eu vou perder essa ureia para a atmosfera. Para que essa perca seja diminuída, né, ou mitigada,
vamos dizer assim, eu devo o quê? Incorporar a ureia, fazer aplicação em solo seco antes de uma chuva e devo usar inibidores da urease. São produtos, pessoal, que não permitem essa perda da ureia. Mais para frente eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Quando eu falo lixiviação, pessoal, e às vezes vocês têm dúvida, lixiviação nada que é mais do que a perca, né, a percolação, perca desse nutriente pelo solo. Ou seja, o NO3, né, não vai ficar retido ali na CTC, ou seja, a minha ureia, ela vai descer o perfil do solo, vai chegar num ponto onde a raiz não consegue absorver esse nitrogênio. Então eu tive perda por lixiviação, nada mais é do que a ureia que eu coloquei no solo ser perdida no perfil do solo, principalmente através da água, beleza? Outra medida, pessoal, para que reduza, né, para que diminua essas perdas, é o parcelamento da adubação. Por isso que a maioria das adubações nitrogenadas, quando vocês forem calcular elas, geralmente vai ser dividida em plantio e cobertura. De acordo com a característica de cada planta, vai ter a época certa de você fazer essa segunda aplicação, beleza? E utilizar fertilizantes, né, com inibidores, o que é muito pouco falado aqui no país. Muita gente nem sabe que isso existe. Você vai falar para o produtor, ele acha que é invenção, mas o produtor não entende o quanto se perde de nitrogênio para a atmosfera, o quanto nós perdemos de nitrogênio. Continuando aí, pessoal, para a gente não ter perdas, né? Não aplicar fertilizantes com forma de nitrogênio nítrica, né? Como nitrato de amônio em condições de solo alagado. Para quê? Para que a gente não haja perda, né? Igual a gente estava falando da lixiviação ali. Utilizar fertilizantes com inibidor de nitrificação, já falamos isso. E se for arroz irrigado, pessoal, dar preferência ao uso da ureia. O arroz, pessoal, ele responde melhor à ureia, tá bom? E a gente tem que entender que o arroz, na maioria das vezes, vai ser irrigado. E ele precisa de irrigado ou alagado, tá? Então, quando for arroz, pessoal, vocês coloquem na cabeça de vocês que a melhor forma é ureia, isso é regra.